Todas as vezes que ouvia sobre o lobisomem, sempre falavam que era o sétimo filho da família. Acho que fui a sortuda, me casei com o sétimo. Meus filhos ainda pequenos, fiquei imaginando como explicaria isso a eles quando ficassem maiores. Até então, a cidade não tinha falado nada sobre, não tinha se espalhado ainda. Mas continuo não acreditando, não é possível, foge da realidade humana. Se fosse na televisão, ai sim, mas não era, era na minha casa. Fiquei com aquilo na cabeça que o senhor havia me dito, me corroia o cérebro o dia inteiro, tipo doença sabe, não conseguia trabalhar e nem fazer corretamente os deveres de casa. Quando dava um certo horário, tipo às 6 da tarde, me colocava a pensar que o amor da minha vida iria chegar, e o que era um prazer virou um castigo. Não sabia se ele acabaria com toda a família, ou se nem mesmo chegaria, pois poderia se deparar com alguém no caminho, e estou falando de 6 horas e não meia-noite, o que seria muito mais difícil encarar. O suplício começaria às 7 horas da noite, pois meu marido ainda não tinha chegado. Eu estava muito assustada, resolvi ficar esperando na porta de casa. Em frente da minha casa dava para ver de longe ele chegando, tem uma ruazinha bem limpa que possibilita toda a visão de quem está chegando. De longe avistei um sitiante vindo em minha direção, percebi logo que não era meu marido. Este horário beirava às 8 da noite, até aí tudo bem, a não ser que tem lobisomens estas horas. Ufa, não era meu marido, era um funcionário que veio avisar que meu marido estava com alguns problemas na fazenda e talvez posasse lá. Não era muito longe, mas não poderia deixar os animais sozinhos no meio do tratamento. Já tranquei tudo, fechei e escorei as portas e janelas, e me coloquei a rezar. Nunca tinha rezado tanto na minha vida, às vezes íamos à igreja, mas nada corriqueiro. Neste ponto não sabia se queria que ele voltasse para casa, ou ficasse lá, acho melhor ele ficar lá. A noite veio e nada dele, estava tão cansada que acabei adormecendo, não me lembro exatamente que horas eram. Acabei de acordar, agora é 6 da manhã. Antes de me levantar totalmente, a porta da minha casa se abriu, meu marido todo sujo, veio para tomar um banho e trocar de roupa, disse ter trabalhado a noite toda e que infelizmente teria que voltar ao trabalho. Teria deixado afazeres em aberto que não poderia esperar, se tratava de uma cirurgia em um dos animais de estimação da fazenda. Talvez, digo talvez, isso explicasse sua roupa cheia de sangue. Agora pensando melhor, meu marido tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo, nada a ver, passa longe do sétimo, mesmo assim vamos ficar espertos. Não sendo o sétimo filho, seria impossível ele ter virado lobisomem, não aguentei a pressão e fui novamente naquele senhor que já havia falado. Estranho, sua porta estava fechada, algo incomum para ele, nunca fechava as portas. Prestando melhor atenção na entrada, vi uma manchinha vermelha no chão, aquilo já me deu tremedeira. Senhor do céu, o que estou fazendo aqui? Escutei uma voz bem fraca vindo em minha direção. Senhora, senhora, quase desmaiei. O maledito me sai de trás da casa com uma galinha na mão que tinha acabado de matar para preparar o almoço. Se você tivesse me visto, perguntaria se existe batom branco. De cara já me falou que sabia que eu voltaria, pois não teria acreditado no que lhe disse, e o pior é que teria e não teria. Não aguentei a ansiedade e perguntei a ele. Para virar lobisomem não é necessário ser o sétimo filho da família? Soltou um sorriso bem leve e disse sim, tem. Ufa, meu marido não é. Mas o professor era o sétimo, e o pior, seu avô havia sido amaldiçoado por um de seus funcionários, e seu marido foi atacado pelo professor na noite das mortes. Meu Deus do céu, então corre o risco de um de meus filhos virarem lobisomem. Ele disse não, se nenhum deles for atacado, não virá lobisomem. Vamos fazer o seguinte, ele disse, leva essa galinha juntamente com o sangue que já peguei e coloca-la no seu terreiro sem seu marido ver, tranque bem as portas e leve também este crucifixo benzido e coloque atrás da porta. Desta forma você terá certeza se ele é ou não. Se for, não entrará em casa, rodear a casa toda e não conseguirá entrar, e se não for, ele destrancar a porta e entrará normalmente. Já estava me sentindo uma louca, mas não tinha com quem falar sobre, então fui embora levando aquilo tudo e desesperada. Cheguei em casa e fiz certinho o que ele mandou fazer, mas ainda era cedo e estava muito aflita. Senhor do céu, minha Virgem Maria me ajuda, tô ficando louca, será que a possibilidade de ele ter me traído mexeu com minha cabeça? Tentei me controlar, até que consegui um pouco, mas era muito difícil. Agora já é 10 horas da noite, e nada do homem chegar, as luzes a partir daquele dia sempre acesas. Nossa, escutei um movimento lá fora, tô até com as pernas moles, será que é ele? Vou ver as horas, Nossa Senhora é meia-noite,
e tem uma coisa lá fora rodeando a casa. Escutei uns rosnados, não tenho cachorro e onde moro também não tem onça. Olhando pela fresta da porta tala o mardito, agora consigo falar, mas na época me coloquei a chorar e rezar. Não acreditava no que estava vendo, não era meu marido, era um homem enorme, parecia estar vestindo um casaco de pele, tinha orelhas pontudas e focinho de cachorro, e nada do meu marido chegar. Não desmaiei porque me coloquei a proteger os meus filhos. Aquilo começou a rodear a casa, minha casa tinha uma varanda, começou a fungar na porta, nas janelas. Para quem tem ou teve cachorro, já viram quando eles querem cheirar o que tem na casa por frestas na porta, faz aquele barulho de respiração. Teve um momento em que o silêncio inteirou, mas podia ver a sombra por debaixo da porta, ele só estava em silêncio, mas estava lá, minha alma foi e voltou. Uma batida na porta bem leve me estremeceu novamente, e não tinha quem pedir socorro, e nada do meu marido. Fiquei pensando só que sabia é o senhorzinho, ele vai me pegar, pegar meus filhos e pegar meu marido assim que ele chegar. Já não sabia mais o que fazer e nem podia gritar, foi quando uma nova batida na porta da frente tipo arranhão aconteceu, é o fim. Ele não conseguiu abrir, foi para a janela e bateu forte ao mesmo tempo soltou um grito de dor e ódio aterrorizante, que a janela fez menção de abrir. Rosnou muito e bem alto e se pôs a dar voltas pela casa, parecia estar procurando um meio de entrar. O varal de casa tinha fraldas dos meus filhos, tinha lavado à tarde e já estavam até secas, ele as espalhou pelo quintal. Acho que ele identificou o cheiro de meus filhos pela janela do quarto e arranhava a parede insistentemente. Não aguentei e comecei a pedir socorro, até então estava em silêncio, engolindo o choro, agora me desesperei e gritei aos quatro cantos da casa segurando uma faca de carne que tínhamos. Silêncio novamente, senti passo vindo para a porta principal, uma pancada forte e a porta se abre.